Quem eram os discípulos de Emaús? Discípulos de Emaús sempre nos atrai para a leitura e a busca da compreensão do texto. Neste episódio não quero determinar para nós com exatidão o nome dos 2 discípulos que retornam para suas casas depois dos acontecimentos em Jerusalém. O texto quer nos mostrar que Jesus está vivo, ressuscitou e eles foram lentos na compreensão, caminharam com Jesus reconhecendo Jesus na maneira de abençoar o pão e reparti-lo. O que aconteceu no dia do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "Foi o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem fosse libertar Israel, mas, com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então mais tarde, quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram que realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Antes de continuar, peço a você para curtir, compartilhar e deixar o seu like, que é muito importante para nós. Por que foi necessário lembrar deste evangelho dos discípulos de Emaús? Para entendermos que o nome de um dos discípulos aparece no texto de Lucas capítulo 24 versículo 18, neste trecho relata: um deles, Cleofas, lhe perguntou: "Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias?" Qual seria o nome do segundo discípulo? Uma das conjunturas curiosas diz que se tratava de uma mulher, Maria, a esposa de Cleofas, que caminhava junto de volta para sua casa porque juntos tinham ido comemorar a Páscoa. Lembrando que era um costume da época. Qual era o nome da mulher de Cleofas? Simplesmente Maria de Cleofas. Este nome encontramos no Evangelho de João e ali está escrito, em João capítulo 19 versículo 25, que junto à cruz de Jesus estava Maria sua mãe, e Maria de Cleofas. Quem era Cleofas, e este discípulo de Emaús que Lucas fala? Este é o único lugar da Bíblia que fala-se de Cleofas, isto é Maria de Cleofas,
que vinha a ser a tia de Jesus, possivelmente irmã de Nossa Senhora. Evangelho de Lucas capítulo 24 versículo de 13 a 35. Tendo estes fatos em mãos, podemos indagar que provavelmente pode ser um casal, os tios de Jesus, que iriam para sua casa, depois de 4 dias exaltantes e de muitos momentos fortes, voltavam para sua casa em Emaús. Então, por que não conheceram a Jesus? Não conheceram Jesus, pois o Senhor estava com seu corpo glorioso repleto da glória divina. Não podemos esquecer que sabemos da possibilidade de ser outro discípulo, mas com esse vídeo queremos abrir uma reflexão que no momento não se faz tão necessário saber os nomes, mas sim entendermos que eles reconheceram Jesus no partir do pão. Mesmo sabendo que é uma possibilidade dos discípulos de Emaús seriam Cleofas e Maria de Cleofas, o importante é que o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia!